Olá, oitavo ano, vamos dar início ao estudo do capítulo 4 da disciplina de História, o Brasil nos dias atuais. E no tópico 4.1, a gente faz uma análise sobre o ressurgimento da democracia. E aí a gente vai analisar ao longo desse capítulo, os governos que se destacaram nesse período. Então, de 1985 a 1990, nós vamos ter o governo de José Sarney. José Sarney era vice-presidente e ele vai assumir o governo porque Tancredo Neves, que for eleito, nós já vimos isso anteriormente, acabou adoecendo e morreu. Bom, enfim, em seu governo, o governo de Sarney, a gente tem alguns destaques a fazer, O restabelecimento das eleições diretas para presidente, prefeito e governador, a aprovação pelo Congresso Nacional do direito de voto para os analfabetos, a promulgação da Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã de 1988, que está em vigor até hoje, Já tentaram mudar, já tem várias emendas, mas continua sendo ela. A acusação de corrupção nas concorrências públicas e a acusação de favorecimento político na concessão pública de emissoras de rádio e TV. Além disso, a implantação de diversos planos econômicos, para tentar combater a inflação, que era altíssima. Então, Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Verão, Plano Bresser, todos esses planos fracassaram e nós só viemos até a ter êxito com reformas econômicas a partir de Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, que é a nossa moeda que está aí até hoje, apesar de todos os problemas. Mas isso a gente fala mais à frente. Com relação a uma reaproximação com a China e a União Soviética, então vai reatar relações diplomáticas, inclusive com Cuba, aproximação com a Argentina e o Uruguai, e vai se assinar o primeiro protocolo para o Mercosul, E já nesse primeiro governo, após o regime militar, há indícios, se discute muito a presença do retorno da corrupção e favorecimento político, porque há uma linha, uma corrente de pensamento que defende o regime de ditadura militar, o regime militar, como tendo sido extremamente idôneo. Bom, a partir da Constituição de 88, que é a 7ª Constituição do Brasil, ela foi criada, elaborada por uma Assembleia Constituinte, formada por 558 deputados, senadores, foi escrita, a várias mãos, enfim, buscando garantir o direito e cidadania para o povo brasileiro. Já, como eu falei, inicialmente já foi alterada muitas vezes, A Constituição do Brasil, ela foi promulgada em 88 e ela, da forma como ela foi escrita, ela dificulta alterações, Porque ela exige 3/5 de votos favoráveis, a votação tem que acontecer por 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado. Então, o projeto assim, de alguma emenda constitucional tem que ser apresentado por pelo menos essa parte dos membros da Câmara, dos deputados. Então, é difícil. Ela foi realmente, de fato, criada para que não sofresse mutações. De 90 a 92, a gente vai ter o Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito por voto direto, depois do período militar. Ele sofreu um processo de impeachment, um afastamento da função, usou um discurso anticorrupção, modernizador, mas o governo dele também, vocês vão analisar mais à frente, ele criou o Plano Collor, que bloqueou o dinheiro depositado nas contas bancárias, na poupança das pessoas, foi um caos total, com muitas denúncias de corrupção no seu governo, inclusive pelo próprio irmão dele. Então foi um governo muito tumultuado e que tem, péssimas lembranças para quem vivenciou a época do governo Collor, De 92 a 94, a gente vai ter a figura de Itamar Franco. Então, Itamar Franco
mineiro, né? Formou uma equipe de governo, onde a maioria era do seu estado de origem, né? A imprensa até apelidou a República como sendo República de Pão de Queijo, porque ele trouxe pessoas da sua confiança, do seu estado, né, Minas Gerais, para formar a sua equipe. Quando ele assumiu o governo, a inflação era muito alta, altíssima. A inflação em 92 chegou a 1.100%. Em 1993, 2.708%. Era uma coisa absurda, assim. Você entrava no supermercado para comprar as coisas e estavam os empregados com uma maquininha, botando etiqueta e remarcando, aumentando o preço dos produtos. As pessoas corriam para fazer estoque de produtos, porque no dia seguinte, ou horas depois, já não estaria mais aquele preço. Era muito ruim. Então, Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, ele forma uma equipe e implanta o Plano Real, que é a nossa moeda, e foi o que de fato, né, deu jeito para aquela situação desesperadora que o país vivia, né? Itamar Franco era assim, era um homem honrado, podemos dizer, que deixou a presidência em 1995 com um índice de popularidade bem alto dentre os últimos tempos, né? Porque Fernando Henrique Cardoso, que fora seu ministro da Fazenda, com um plano real, consegue colocar as coisas, vamos dizer assim, consegue colocar o trem nos trilhos, né, com relação à economia. De 1995 a 2003, a gente já tem a figura aí de Fernando Henrique Cardoso, né? Então, Fernando Henrique Cardoso, ele aprova no Congresso Nacional em 97 uma mudança na Constituição, permitindo reeleição para cargos executivos. E isso vai fazer com que ele possa ser candidato, e de fato foi reeleito novamente com o segundo mandato. Em 99, ele aprovou uma lei autorizando a produção dos remédios genéricos para facilitar a vida das pessoas, né? Porque os remédios genéricos são mais baratos. Teve uma grande queda de popularidade porque houve um agravamento, uma crise mundial, e isso afetou também no seu segundo mandato. Então, ele perde um pouco de prestígio. Ele cria programas de transferência de renda, como Bolsa Escola, Auxílio Gás, né? Ele vai privatizar rodovias, bancos estaduais, empresas de telefonia e de energia. Então, a privatização da telefonia possibilitou a introdução da telefonia celular, né? E a possibilidade das pessoas, naquele tempo, poderem ter com mais facilidade telefone fixo, que era muito caro. Bom, aí a gente vai ver no nosso tópico 4.3 a entrada daquilo que se denomina esquerda no poder, não é? E aí a gente vai ter um período de Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu a presidência em 2003. Né? Esse apelido Lula vem desde quando ele era líder sindical, e depois ele acaba incorporando o apelido ao próprio nome e se torna a marca dele, né? Nesse seu governo, a gente destaca a implantação do programa social Bolsa Família, a continuação das privatizações, muitas denúncias de corrupção, né, formuladas nos Correios, o mensalão, que foi um grande escândalo de corrupção política na época, e entre abril e dezembro de 2005, aí ele já tem um índice mais baixo de aprovação com relação ao seu governo. Então, aí você vai ter a questão da Bolsa Família, do governo dele, que é uma ajuda financeira às famílias mais pobres, para manter, que obriga as crianças na escola e a serem vacinadas. Eu vou sugerir para vocês a leitura do final desse tópico,
e o tópico 4.4 e o tópico 4.5. Na próxima aula a gente retorna neles. Mas eu quero propor uma atividade para casa, como exercício de reforço, exercício diverso número 7, do número 1 ao número 15. E como atividade devolutiva número 1, uma pesquisa sobre o governo de Fernando Collor de Mello e todos os seus desdobramentos, ok? Um ótimo estudo para vocês.